Cadê o compartilhamento da tela? Eu espero que todas tenham visto a mensagem. Vamos lá, estão vendo minha tela? Deu certinho? Deixa eu aumentar aqui. Então vamos lá, sejam muito bem-vindas. Hoje é o dia da aula sobre o portão 41 e eu já vou falar o porquê que se chama portão, explicar rapidamente. Eu sou a Aniele, Anne Bian, tá? Prazer. Eu sou estudante de Gestão de Inovação e Empreendedorismo Digital e sou especialista em desenho humano e chaves genéticas, entre outros, né? As duas ferramentas fazem com que a gente absorva conteúdos da cabala, da astrologia, da epigenética, da análise corporal, dos traços. Então, virou um bem bolado a especialização em desenho humano. Dentro do desenho humano, que é uma ferramenta de ação, de experimentação. Então, as chaves genéticas é uma ferramenta de contemplação. Então, ela é mais um aspecto feminino, que é aquele parar, sentar e se reorientar no aqui e no agora. Mas o desenho humano, ele requer ação. Então, ele tem um pouquinho mais de pegada de energia masculina, de ir para frente mesmo, de fazedor, de fazer. Então, hoje a gente vai usar o desenho humano muito mais do que as chaves genéticas. Portão 41. Por que que eles têm o número de 41? O desenho humano, ele tem um I Ching embutido, junto com os arcanos do tarô, junto com a cabala. Então, os números do I Ching são os mesmos que dos portões do desenho humano, e a gente vai estar falando desse em específico. Dentro do desenho humano, os portões, de forma analogia, nós temos um emissor, né? Quando duas pessoas estão se comunicando, nós temos um emissor e um receptor. Então, para fazer uma ponte, existe dois polos ali, duas pontas. O portão 41 é uma das pontas. Quando ele fecha essa ponte, ele faz uma ponte com outro portão, que é o portão 30, que a gente não vai falar muito dele hoje, tá? Em outro momento a gente vai acabar falando. Nós vamos falar especificadamente do portão 41 hoje. O portão 41, ele é a energia do deixe-me reagrupar antes da próxima expansão, ou seja, a limitação de recursos que maximiza o desenvolvimento pessoal. Isso quer dizer que o portão 41 é como funciona, por exemplo, a contração durante a gestação. Para que o ser humano venha à luz, busque a vida, na verdade existe uma contração não só do útero, mas o que impulsiona o bebê a nascer é o sentimento de que eu vou morrer aqui dentro, porque eu estou crescendo demais e se eu não for para fora, eu vou acabar perdendo tudo que o mundo tem lá fora me esperando. Então, é muito bonito a gente imaginar que o que nos impulsiona para vir para o mundo, para a vida, na verdade é a morte, que é totalmente ao contrário, o oposto do que acontece no final do ciclo, que a gente acaba morrendo e, para as pessoas que acreditam, depois tem vida, né? Então, a gente vive esse espelhamento, tanto na contração da barriga da mãe, que expulsa o filho, quanto esse sentimento de que a limitação dos nossos recursos maximiza o nosso desenvolvimento pessoal. Quantas de nós, quando a escassez, quando a falta do dinheiro bateu na porta, a gente fez dessa limitação um impulso para desenvolver mais os nossos potenciais, para buscar. Muitos de vocês provavelmente estão assistindo a aula justamente porque sentiram isso. Poxa, está na hora de eu maximizar o meu potencial porque alguma coisa está me limitando, certo? Ou dinheiro, ou recurso, ou tempo, ou ideias. Alguma coisa está me faltando ali que eu estou querendo buscar mais lá fora. Pegaram? Tá fazendo sentido? Se não fazer sentido, se eu falar muito rápido, vocês ligam o microfone e falam: Anne, volta, quero pegar tal coisa. Ou se não, fala mais devagar, tá? Pega uma garrafa de água para mim, por favor. Ver se tem água ali. Eu tenho que pegar água também, tá? Quer suco? Hã? Não, suco não, obrigada. O que você vai dar? Todinho pra ele?
Só um momento, gente. Na porta da geladeira tem uma barra de chocolate debaixo das câmeras. Pode dar uns três para ele. Vamos lá, falando em filhos, quem é a Anne? Eu sou manifestadora do tipo áurico, então, pelo desenho humano, nós possuímos 5 tipos áuricos. Vocês me mandaram o gráfico de vocês, e lá no gráfico de vocês tem o tipo de vocês, certo? A maioria de vocês, por coincidência, não são geradoras ou são projetoras, certo? Eu sou, pelo jeito, a única manifestadora do grupo, justamente por isso que eu estou dando um impacto em vocês. Eu vou lançar uma ideia e eu quero ver se essa ideia vai impactar positivamente a vida de vocês para que vocês respondam sim ou não diante desse estímulo externo, ou para as projetoras se vocês vão responder ao convite, né? Quando eu reconhecer o potencial de vocês. Só uma barrinha de 3, assim, isso. Então, o meu perfil também é o perfil 2-4. Isso significa que, de forma consciente, eu sou muito mais eremita. Provavelmente vocês vão ver que eu saio da caverna, lanço a ideia, pesco as pessoas, trago para minha caverna, e aí eu vou passar por um tempo degustando dessas informações. Uma das pessoas que melhor vive o perfil 2-4 e é uma manifestadora é a Adele. Então, ela passou longos 3 anos, aí, se não me engano, 5 anos, produzindo em shows, aparecendo, que é o portão, a linha 4, que a linha 4 ela é network, ela é política, ela gosta de estar em grupos, ela gosta de estar fazendo contatos, estar no mundo. E aí ela falou: não, chega, agora eu vou sumir que vocês não vão saber nem para onde que eu tô indo. É o perfil 2 dela falando, tá na hora de se enfiar na caverna para viver um ciclo criativo. Dali pode sair músicas novas, enfim, vamos ver o que ela vai acontecer. A minha estratégia é emocional. Então, vocês que têm estratégia emocional, significa que vocês precisam esperar a onda emocional. Então, ela tem baixos, picos de baixos e picos lá no alto. Você precisa ter pelo menos 92% de neutralidade para tomar decisões, para dizer sim para algo, né? Para ir adiante no projeto. Se você dizer sim, quando você está muito empolgada, pode dar ruim depois, porque essa onda ela pode baixar e você se arrepender por ter falado, não, beleza, eu vou lá naquela festa. Agora, se você também tomar decisões num pico muito baixo, depois você pode se arrepender e perceber que, putz, tomei a decisão só porque eu estava de muito mau humor naquele dia, mas agora essa decisão foi e eu não posso voltar atrás. Então, quem tem a onda emocional de vocês precisa se lembrar que 92, 90% de neutralidade, porque a gente não atinge 100% para tomar decisão, mas tomar a segurança de que estou me sentindo numa zona neutra, não estou nem muito contente, nem muito triste, a expectativa não está nem muito lá em cima, nem muito lá embaixo, ok, confia que vai dar bom. E a minha cruz de encarnação, ela é a do Éden. Isso significa que eu adoro tirar as pessoas de pequenos paraísos. Eu dou literalmente um chute na bunda de vocês e falo: sai do paraíso e vai viver no mundo. Vai experimentar, vai cocriar, vai criar a sua própria realidade no mundo de matéria, na área física, tá? Então, quem tem essa cruz de encarnação do Éden faz isso, e também é um jeito de a gente criar o nosso próprio paraíso aqui no planeta Terra. Então, na minha busca por criar o meu próprio paraíso, eu arrasto as pessoas para determinadas experiências. Um exemplo de uma pessoa que teve essa cruz e articulou muito bem dentro dela foi Bert Hellinger, tá? Então, independente se vocês acreditam ou não, mas ele foi o cara que buscou construir o próprio paraíso para ele e de arrasto levou a galera junto. Pode ver que como ele trata da volta do equilíbrio das relações familiares, isso tem muito a ver com a cruz de encarnação dele, certo? A cruz de encarnação são pontos que, se você trabalhar em cima, você consegue desenrolar muito bem o resto da sua vida, tá? Vamos andando que eu já paro um pouquinho para ler o chat, tá? Daqui a pouco eu volto e eu leio, senão eu perco meu raciocínio. Bom, eu tenho 34 anos, sou mãe do Mateu. Mateu acabou de fazer 7 anos, certo? Já morei 10 anos fora aqui da minha cidade natal, da casa dos meus pais. Morei em Balneário Camboriú, em Itajaí e quase 8 anos em Florianópolis. Voltei para resolver
questões pendentes familiares. Todo mundo no final de Plutão em Capricórnio, que eu tenho na casa 4, precisou voltar para fechar com chave de ouro. Pretendo voltar a morar perto do mar. Muita água no mapa dá nisso. Bom, estou me formando em gestão de inovação e empreendedorismo digital. O Brasil, ele vai ter uma escalada enorme na quantidade de empreendedoras, principalmente, justamente porque nós teremos uma escalada de divórcios e de pessoas, de mães e de mulheres que agora, né, às vezes, muitas vezes saíram de casa, né, passaram a vida inteira como dona de casa, não tem essa questão do empreendedorismo, então uma coisa vai puxando a outra. Numa outra aula, nós podemos conversar sobre o para quê ou porquê que vai haver essa escalada de divórcios e das pessoas se tornando um pouquinho mais individuais, mas tem a ver com a mutação genética de 2027, que o Ra já estava fazendo essa profecia desde 1970, e outras linhas de espiritualidade e estudos também já demonstraram ou profetizaram essa mudança e o nascimento de um novo tipo de humano, tá? Então, um novo tipo de humano e uma mudança energética também nas pessoas que estão vivas nesse tempo. Eu tenho forte e que forma a minha cruz de encarnação o portão 12, que é o portão do profeta. Então, eu tenho que tomar cuidado para não estar de mau humor quando eu dou aula ou quando eu falo com vocês, justamente porque o meu humor pode ou profetizar graça na vida de vocês ou desgraça. Então, o portão 12 é um portão que causa mutação nas pessoas dos quais recebem informação, justamente por causa do que tão importante aquilo que eu falo é o como eu falo, ou seja, uma vibração sutil que o ouvido de vocês capta, tá? Termos práticos. Se eu chego aqui e falo assim, oi, amadas, como é que vocês estão? Ou se eu chego assim, então, amadas, como é que vocês estão? É essa diferença sutil que o ouvido capta, tá? Mas aqui eu dei uma forçada para vocês entenderem. O portão 11, que forma a minha evolução e minha transformação, quer dizer que eu vivi muito tempo enxergando somente o obscuro do mundo. Obscuro não significa que é o mal, significa ausência de luz. Então, por muito tempo, eu passei vendo apenas o lado ruim do mundo, certo? Então, eu acabei fazendo uma escalada bem grande até o idealismo, que não é bom também a gente viver só no idealismo. E aí, eu falei, opa, peraí, utopia demais também não rola. Vamos voltar para o real? Então, o caminho do meio para todo mundo é viver na realidade, onde reside os fatos e onde reside o tempo presente. Então, no obscuro, a gente sempre está carregando um pouquinho do passado. E na utopia, no idealismo, nós estamos sempre carregando um pouquinho demais de ansiedade e visando um futuro que talvez seja fantasioso. O meu portão 36 quer dizer que eu já passei e às vezes passo novamente pela noite escura da alma. O portão 36, e todas vocês vão passar por um momento desse, ele é o portão que nos transforma e nos integra como seres humanos. É o portão que transforma a gente em humano. E o que faz a gente se ligar é a compaixão. É a compaixão que faz a gente se identificar uns com os outros como seres humanos. Para você ter compaixão pelo seu irmão ou pelo próximo, você deve primeiro ter autocompaixão das suas próprias crises. Então, se você ainda não desenvolveu autocompaixão pelas próprias crises ou noite escura da alma que você está passando, sabe aquele vale sombrio, que parece que você nunca mais vai sair de lá? Ali é aquele momento que você precisa olhar para o seu processo e amar ele, por mais doloroso que seja, tá? Ele se chama, então, um portão também de noite escura da alma. E o meu portão 6, que é o meu propósito, literalmente aqui no planeta Terra. Ele significa que eu vim encontrar um ponto de diplomacia dentro das minhas relações, principalmente nas relações românticas, certo? Mas também nas outras relações, comerciais, parcerias. Isso quer dizer que eu tenho zero projeções e expectativas pelo outro fora de mim. Então, o ponto de diplomacia significa que eu resolvi todos os meus conflitos internos, para que eu não fique projetando no outro toda ou qualquer expectativa que não tenha sido atendida internamente. As guerras e os conflitos externos só existem porque existe conflito interno. Todo o nosso campo externo é uma projeção do nosso interno, tá? E tenho também
no portão 41, que é a minha ferida sagrada. Então, é por isso que é tão importante vocês estarem aqui. A ferida sagrada quer dizer que eu não estou só aproveitando a sombra que a minha ancestralidade, toda a minha linha fractal deixou para trás, mas na hora em que eu curo esse portão dentro do meu mapa, quer dizer que eu estou curando uma longa linhagem para trás de mim. Isso significa também que todo o ouro pode vir para minha mão, tá? Só que é um lugar de iniciativa, é um lugar em que provavelmente no gráfico de vocês, ali na localização da ferida sagrada, dependendo do portão, porque vai mudar para cada um de vocês, quanto mais iniciativa de você colocar essa vocação a serviço do todo, como posso melhor servir ao todo, usando a energia desse portão da ferida sagrada, mais vocês vão amar o que vocês amam fazer, literalmente sendo que o dinheiro não vai ser problema. Então, é esse espaço aqui. Se vocês deixarem, eu vou ficar até meia-noite falando. E vou falar, e vou falar, e vou falar, porque eu estou fazendo o que eu amo fazer. Então, não há falta de recurso, não há falta de tempo e não há falta de energia física, tá? Então, esse é meu pequeno, a fotinha ali dele, quando ele era pequenininho ainda. E a primeira foto é a forma de um dos valores que eu cultivo, que é voltar a ensinar o masculino a respeitar e amar o feminino com delicadeza e sutileza. Isso começa com a responsabilidade das mães dos meninos, porque eu não estou criando só um menino, eu estou criando um futuro marido, um futuro esposo, um futuro empresário, um futuro dono de empresas no planeta Terra. Esse masculino aqui, ele precisa saber que o dinheiro é feminino. A energia magnética da Terra é feminina, então tem muito do feminino. O corpo físico é feminino, porque é construído de matéria. Então, começa do pequeno, e é um dos valores que eu acabo arrastando para o meu trabalho também. Importante, nós vamos fazer um alinhamento. Eu sei que é difícil, mas aqui a gente não vai reclamar de jeito nenhum. A gente não vai reclamar de nada e nem ninguém, e eu sei que é difícil. E nós também não vamos culpar nada e nem ninguém fora de nós mesmos. Aqui a gente é um lugar de espaço de retomada, um espaço de retomada de poder e autoridade interior, que é a proposta do desenho humano. Certo? Vou fazer uma pausa para ler o que vocês estão escrevendo aqui. Te ouvindo, boa noite, tudo bem? Estou trabalhando, ajustando a atenção. Vai dar certo, vai dar certo. Que privilégio. Eu que sou privilegiada com vocês aqui. Vou trocar de aparelho. Vai dar certo. Todo mundo me ouvindo? Vó, 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 é refrigerante, não é água. Obrigada, tá? Vamos lá. Página 2. O portão 41 desperta o desejo profundo de novas experiências e nos impulsiona a transformar sonhos em realidade através do poder da antecipação e do planejamento. Na verdade, antecipação e planejamento são praticamente sinônimos, certo? Podem perceber que quando a gente deseja alguma coisa, quando projeta alguma coisa, se vocês fazem as perguntas corretas para a mente de vocês, automaticamente a mente de vocês começa a buscar as respostas para aquelas perguntas que têm a ver com o sonho, o desejo que vocês têm em mente. Ai, eu estou desejando comprar um carro esse ano. Você lança esse desejo e ele, do teu sacral, ele vai subir, porque o desejo e a fantasia é uma energia criativa, que está lá no nosso plexo sexual, lá na parte reprodutiva, passa pelo plexo solar, usa uma emoção e vai parar lá na mente. E daí vira um pensamento e vira um questionamento. Tá, beleza, como é que eu faço para comprar esse carro? Pronto, a sua mente vai começar a responder essa pergunta. E aí você, porque eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho que economizar, porque eu tenho que abrir uma empresa, porque eu tenho que abrir um negócio, então começa a vir as respostas. A nossa realidade é construída com base em respostas que a nossa mente busca para determinadas perguntas, certo? Vamos lá, este portão, então, ele marca o início do verdadeiro ano novo pelo desenho humano, que é o momento de novas iniciações.
O fato é de que o 41, ele é o códon de início lá dentro das chaves genéticas, tá? Então, o 41 no desenho humano inicia o ano novo e pelas chaves genéticas, ele é chamada de códon de início. Significa que, diferente do 1º de janeiro, o período mais ou menos em torno do dia 21 a 22 de janeiro é realmente o momento de visualizar o ano que se inicia e definir intenções e metas. Gostaria que, se pudesse, a observação nas anotações de vocês, anotem para que vocês façam um remember dos stories lá do Instagram ou algum outro lugar que vocês tenham registros fotográficos ou daquilo que vocês estavam fazendo e observem que até o dia 21, 22 de janeiro, a sensação é de que ficaram pontas soltas. Ah, mas o ano só começa depois do carnaval. Ok, comercialmente, porque é aquela sensação comercial. Mas até mais ou menos no dia 12, mais ou menos no dia 15 de janeiro ali, você ainda tá. Tá, peraí, o ano começou? Tá, pega a lista de meta, vai. Não, mas parece que tem ponta solta. Energeticamente, o corpo de vocês sente, tá? Então vejam o que estava acontecendo nessa semana, certo? Por quê? Porque nós seguimos um calendário gregoriano. A nossa mente acredita que o 1º dia de janeiro ali realmente é o start, mas para o nosso corpo talvez não seja. Então, esse gráfico que está aqui do ladinho é um gráfico que está misturado os portões, certo? Do desenho humano. Não são todos, porque são 64, mas tem os principais, tá vendo? O 13, o 63, o 25, o 2. Deixa eu ver se eu acho minha canetinha aqui. Cadê minha canetinha? Tá. A flechinha tá aparecendo aqui? A flechinha azul para vocês? Tá aparecendo? Tá, né? Então tá. O 13, 63, 25, 2. Aí nós temos as bases, né? Lembram da aula, aula de biologia? Vocês mandavam bem na aula de biologia, tá? As bases aqui que formam os aminoácidos que formam as bases para ficarem pareadas para formar o DNA e o nome delas. Nessa linha, antes da linha vermelha aqui, ó, tá escrito, ó, códon iniciador. Então, o 41 fica exatamente ali, tá? Em algum outro momento, talvez vocês observem que do outro lado está escrito códon que termina. Terminator códon. Tá ali, um códon que termina também. Isso significa que, tá vendo aqui do lado direito? As letrinhas, né? E aí tem um códon que dá o start, a leitura e a replicação do nosso DNA, gente. Isso é real, eu não tô tirando da minha cabeça, tá? Isso acontece realmente geneticamente. O códon iniciador, ele é muito importante, porque a forma como ele começa a ler e a parear ali as bases, se ele começa errado, toda a sequência vai dar errado. Entendem? Pode causar mutação, pode dar errado. Então, a forma como você inicia algo é tão importante quanto esse algo vai terminar. Então, você determina o final daquela determinada coisa exatamente como você iniciou, certo? Então, como a gente termina o nosso ano, é uma boa base para imaginar como a gente começou tudo isso que a gente planejou fazer durante o ano. Qual que foi o início disso, tá? Então, vem daí o portão 41, por isso que ele se chama o portão que inicia. Aonde que fica o portão 41? Não sei se todas deram tempo para imprimir o gráfico, mas vocês podem ver também, às vezes, no celular ou no computador. Então, vocês têm o gráfico de vocês e ele vai ficar lá no centro raiz. A gente chama o último centro ali de centro raiz. E esses portões em vermelho são todos os que estão ali. Então, olhem como é que está o centro raiz de vocês. Se ele está branquinho, se ele está colorido, se ele tem um portãozinho pintadinho ali, deem uma olhada. O primeiro é se ele está colorido ou se ele está branco. Isso é muito importante. Se ele está colorido, significa que ele está definido. E aí você é uma emissora de energia desse determinado ponto. Você tem consistência nessa energia, inclusive você pode condicionar outras pessoas. Então, pessoas com a raiz definida têm esse fluxo constante de energia para o quê? Para lidar com a pressão da vida e mantém um ritmo em situações estressantes. São pessoas que conseguem lidar com o estresse facilmente, tá? O desafio é que podem sentir uma necessidade constante de estarem produtivas, mesmo sem necessidade. É aqui que às vezes rola o tal do burnout, tá? Pressão excessiva em sempre estar produtiva. Afinal, estamos num mundo produtivo, né? Tem que manter a máquina funcionando.
Para as pessoas que têm o centro raiz indefinido, que é quando ele está todo branco, não necessariamente todo branco, mas às vezes tem um portãozinho ali, um númerozinho pintado. Então, essas pessoas não têm essa pressão constante. E o que que elas fazem? Elas absorvem essa energia das pessoas que têm o centro definido, certo? Só que não basta absorver, tem que amplificar. Então, os nossos centros abertos, em qualquer lugar do seu mapa que tiver um dos quadradinhos, ou triângulos, ou losangos, qualquer coisa branco, é sinal de que ali você está recebendo um condicionamento externo, mas não basta estar recebendo, tá amplificando. Então, você sente muito mais do que as pessoas de fato que possuem o centro fechado. Então, absorvem a pressão do ambiente e pode intensificar a sensação de urgência ou ansiedade. Porém, o benefício é que, ao decorrer do tempo, se tornam flexíveis, aprendem a ser flexíveis e se adaptam a diferentes ritmos, mas precisam evitar serem dominadas pela pressão externa. Quando você tem ele branquinho, aberto, significa que você vai ser aquela pessoa que o descanso é uma forma de rebeldia, tá? Então, são pessoas que precisam descansar e vão sentir que estão sendo rebeldes, porque o mundo, afinal, não descansa, né? Agora que eu acho que começaram a mudar alguma coisa, porque a escala de trabalho andou mudando, né? Estão entendendo? Tá muito complexo ou como é que tá? Tá indo? Tá dando para absorver? Vocês me falem aí, tá? Como é que tá? Vamos lá. Depois que a gente viu, né, se o nosso centro ou não tá definido, a gente vai ver agora o portão 41. Achem o 41 ali no perfil de vocês, tem o desenho aqui. Neste caso, tá pintado o centro, mas na verdade deveria estar branco, tá? Porque se o portão tá pendurado, como a gente está falando aqui, é sinal de que ele não fechou o canal, o fluxo de energia não foi para o plexo solar, o centro emocional, então ele está penduradinho. A gente fala que ele está ali disponível para fazer uma conexão, tá? Olhem como é que tá, ou se não tá. Vou falar de todas as possibilidades. O 41 é o espaço para antecipar o futuro enquanto reconhece a limitação atual dos recursos, tá? Na verdade, o potencial é maximizado dentro do 41 por meio da tal limitação. Aqui está o que eu quero dizer com isso. O 41 é uma energia que eu chamo de preparação para o crescimento. Lembram do exemplo do nascimento que eu falei? Então, é um ótimo exemplo para vocês terem noção. Para saber o que é o 41, lembrem, principalmente para as mães, né? O que é a contração de segurar para depois nascer, ser colocado no mundo. Eu interpreto essa diminuição ou contração como um recuo, um passo para trás, tomados para realmente atrair toda a energia interna para saltar para frente. Assim como puxar um estilingue para trás para mirar corretamente, então soltar. Lembre-se, eu sou a arma. Vocês são a arma, certo? Vocês são o estilingue. Aqui a gente chama de bodoque, tá? Então vocês têm essa coisa de, ok, agora eu vou ir para trás para ir para frente. Quais são os momentos das vidas de vocês que vocês já enxergaram que foi uma limitação? Limitação de recursos. Caiu e quebrou a perna. Torceu o tornozelo. Vai ter que ficar uma semana de molho. Poxa, não estava esperando uma demissão e está demorando para mim conseguir um emprego. Limitação. Então, tudo que faz vocês pararem, estacionarem, e você fica com aquela sensação, meu Deus, o que eu faço agora? É a vida te dando uma oportunidade, talvez, de você dar espaço para trás, fazer esse recuo e falar, peraí, o que eu faço agora? Né? Talvez, enquanto eu esteja de molho com a perna para cima, porque eu torci o tornozelo, talvez eu possa ler aquele livro que eu sempre estava lá na minha cabeceira, eu nunca li. E aí, logo depois que você se melhora, você lê o livro e daí vem uma ideia de negócio que você já colocou em prática, ponto. Prosperou. Então, usem as limitações, a limitação de tempo, a limitação de recurso, principalmente, mas o tempo é um recurso, a limitação de humanos, rede de apoio, essas coisas em volta, dinheiro, principalmente, para que vocês olhem pela metade do copo cheio e lembrem do portão 41, certo? Acharam 41?
Anne, não tem o 41. Calma. Olha lá o 41 de novo. Aqui, qual que vai ser o objetivo do 41? Para todas nós, porque aqui daqui a pouco eu vou falar sobre os trânsitos dele. A disciplina aqui é diminuir, aprender como diminuir o número de fantasias que achamos que iremos vivenciar ou sonhar. Aqui o bicho pega, porque a gente adora sonhar, a gente adora ser sonhador. Ou nós adoramos ser hiperativos. Quero realizar tudo, 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 tudo e não realizo nada. Sabe a lista do ano novo que eu falei para vocês pegarem? Aquela lista enorme de coisas que vocês querem fazer e daí chega no final do ano, às vezes não conseguiu finalizar nenhuma. Começou todas, mas não finalizou nenhuma. Isso gera uma frustração muito grande, certo? Isso é um estado hiperativo, é um estado de sombra, aqui do 41 que a gente já vai falar. Agora, a pessoa sonhadora, faz jus aos piscianos, né? Um dia, quem sabe, né? Por que que a indústria da Disney, das princesas da Disney, o mundo da fantasia, dos sonhos, vende tanto? Por que que vende tanto? Justamente por conta disso, porque faz parte do Portão 41. O Portão 41 é usado pela mídia à torto e à direita, e a gente cai. Porque o 41 vende o quê? A fantasia inalcançável. Por que que o conteúdo adulto se chama fantasia? Porque as pessoas vendem fantasia, ela tá de graça. O conteúdo adulto é o inalcançável. Por que que tem tanta gente lá consumindo conteúdo adulto? É o que eu nunca vou alcançar, então eu consumo lá. E acaba aliviando o meu desejo. Então, fantasia e desejo sempre estão caminhando juntos. É o canal que a gente falou lá no começo, o 41 com o 30, tá? Aqui encontrar uma maneira de canalizar essas fantasias para a escrita, por exemplo, devaneios e vivências indiretas por meio de filmes ou livros. Não tem problema nenhum a gente assistir os filmes da Disney, tá? Desde que esta fantasia vire planejamento ou uma antecipação. E encontrar o equilíbrio entre esse realismo, que é o planejamento e antecipação, com a fantasia. A dura verdade, você não está aqui para experimentar cada fantasia que tem. Isso me lembra aquela frase: você está apenas vivendo aqui uma vida. Só uma vida você tem para viver. Quando você nasceu, você veio experimentar uma experiência de vida no planeta Terra, nessa dimensão física. E isso equivale também para as nossas cocriações aqui dentro. Um sonho realista de cada vez. Porque se você tenta realizar todos os seus sonhos, você não realiza nenhum. Isso me lembra a frase também de um professor que fala: quem tenta viver duas vidas, não vive nenhuma. Tá? Para experimentar isso ao máximo, compartilhe o que você aprendeu e siga para a próxima fantasia. Normalmente, o padrão de vítima, se você é a pessoa que é vítima dos próprios sonhos. Ai, Anne, fiz aquela lista e percebi que eu só fiquei sonhando, só ficou no papel. Isso significa que você foi vítima dos seus próprios sonhos. Conseguiram entender? Qual que é o dilema aqui? Ou você está muito sonhador ou está muito hiperativo. O dilema é fazer planejamentos. Se você planeja demais, pode te travar. Se você planeja de menos, pode não realizar. Então, é uma linha tênue, é em cima do muro, é o caminhar, o caminho do meio. O planejamento, onde você muito dá ruim, pouco também tá ruim. Então, você vai ter que aprender a fazer essa dança, certo? Uma experiência, para vocês terem noção. Eu tenho esse portão 41, tá? E o desejo da minha criança não atendido lá na infância fez eu verbalizar que só porque eu não conseguia curtir férias toda vez que eu ia para as férias com os meus pais, que era apenas uma semana, na maioria das vezes chovia e só tinha aquela semana. Meus pais eram bancários. Teve um dia que eu cheguei em casa, irritada, eu era bem pequenininha, devia ter uns 5, 6 anos. E eu falei assim: se um dia eu tiver um filho, e eu sabia, eu já falava filho menino. Se eu tiver um filho, eu vou criar esse filho na praia. É exatamente o que eu criei na minha vida. Então, eu acabei indo parar na praia,
né? Fui pro litoral. Eu tive um filho no litoral, criei ele, literalmente, porque quando deu 5, 6 anos, ele já tá criado praticamente. Eu acabei voltando aqui pro ponto inicial. Ou seja, eu fui, realizei uma experiência de cada vez e agora eu voltei. Então agora eu estou me preparando para realizar outra. Dentro desta grande fantasia, dessa grande experiência bem grandona que durou 20 anos, um pouco menos, o que que aconteceu? Eu vivi outras pequenas, que é o que a gente esquece de fazer. A gente quer realizar tudo de uma vez, achando que a gente precisa iniciar todas de uma vez. Mas dentro da grande, a gente pode encaixar menores, e dentro das menores, outras menorzinhas, e dentro das menorzinhas, outras menorzinhas. Isso significa que a gente trabalha de forma fractalizada, são fractais, entendem? Como se fosse na geometria sagrada. A menor parte é igual à maior parte, só que em menor tamanho. Fazendo sentido? Valdinei, deixa eu ver aqui. Perdi uma parte, deu queda na energia. Vai ficar gravado por 24 horas. Depois você assiste na íntegra. Queda de energia, Mercúrio retrógrado, gente. Se- fiquem ligadas, Mercúrio retrógrado vai sair queimando tudo os eletrônicos. Aqui em casa queimou o congelador da minha mãe e foi mais da metade dos alimentos tudo fora. A lanterna do carro do meu pai antes de viajar também queimou. Tinha acabado de voltar funcionando da... Ai, meu Deus. Mecânica. Vamos lá. Essa natureza repressiva, a natureza reativa e o padrão de vítima, gente, é muito bom para vocês observarem que pé que vocês andam, tá? Se você percebe que você está muito sonhador, você fala, putz, está faltando planejamento. Se você está muito hiperativo, não está descansando, não está dando conta de nada, está iniciando um monte de coisa, não está completando, sabe? Daí, às vezes, você até confunde, acha que é TDAH. Tem muita gente com 41 que é confundido por causa disso. Respira, calma. Talvez você esteja fazendo planejamento demais. Volta para o caminho do meio. Esses são os sinais de uma pessoa na sombra e uma pessoa que já está no caminho do meio, certo? Se você está na sombra, sonhos constantes sobre um futuro ideal, mas dificuldade em realizar esses desejos. Eu vi muitas de vocês colocando isso, às vezes no WhatsApp ou me chamando ali no privado, tá? Alguns de vocês eu também já fiz atendimento mais particular e já chegaram a falar sobre isso. Uma pressão para ser feliz, buscando desejos que parecem insaciáveis. Você busca felicidade fora de você, tá? Dificuldade em viver o presente, horas alternando entre fantasias no futuro e arrependimentos do passado. Tendência a padrões mentais viciosos alimentando os sonhos em vez de agir. É uma boa pessoa para trabalhar na Disney. Desafios com apetite, energia e questões de liderança. Esqueci de falar. Esse portão, ele tem uma fome sexual, tá? Ele te impulsiona a buscar sexualmente uma experiência nova, uma fantasia lá fora. Por isso que quando eu falo desejo, fantasia e o portão 41, impulso sexual, a gente também lembra de como funciona o mundo, principalmente na indústria de conteúdo adulto. É algo fornecido gratuitamente. Eu te dou a fantasia daquilo que é inalcançável. Você vai lá, faz uma troca energética, você alivia o seu desejo. Esse seu desejo, ele vem em forma ou energética para a indústria, ou em forma de propaganda, ou em forma financeira. E eu pego esse dinheiro e eu continuo alimentando a sua fantasia eternamente e fecha um ciclo. Por isso que a maioria das pessoas que gosta de assistir muito Marvel, Disney, Netflix, Dorama, você fica muito preso naquela fantasia que a indústria pega, realiza o teu desejo momentaneamente, você se alivia momentaneamente e aí volta. Ela
vai lá e alimenta e dá mais daquilo. Quem nunca terminou uma série e falou, meu Deus, eu preciso da próxima. Eu não acredito que terminou assim. Quando que é que... Já vai no Google, né? Tipo, quando que a próxima série é lançada de tal lugar. Beleza? O presente. Então, você saiu desse lado de sombra. Isso não quer dizer que é um julgamento de que é ruim, gente. A sombra é onde mora o potencial de transformação. É o teu pote de ouro, tá? Não é para você ficar, ai, mas Anne, eu tô assim. Então quer dizer que eu sou ruim, eu sou mal. Ou, meu Deus, como é que eu faço? Não é para entrar em desespero. É só para você observar, contemplar a energia e falar, poxa, dá para virar uma chave aqui. Usa a lei do contraste ao favor. Se eu estou enxergando algo que eu não quero mais, agora fica fácil enxergar o que eu quero. Então a gente viu que a gente não quer mais, agora a gente vai ver o que quer de verdade. Eu quero ter um impulso de crescimento e novas experiências. Quero ter a sensibilidade a informações ocultas, como se fosse um sexto sentido. Já vou explicar essa parte. Eu quero ter a capacidade de captar insights e prever o futuro. Quero ter talento para a liderança, usando essas experiências passadas e antecipando o que pode vir. Espera aí que caiu. Desligou ou não? O que aconteceu aqui? Saiu. Acesso a uma fonte de inspiração, como se fosse baixar criações geniais, e uma compreensão intuitiva de como impactar positivamente o meu próprio DNA, promovendo bem-estar. Gente, a gente está falando de manipulação, automanipulação genética. Essa parte de baixar criações geniais, eu vou precisar voltar um pouco na história de um grande compositor chamado Mozart. Quem já escutou Mozart, né? Em vez de ficar escutando o pancadão da Anitta, escutem Mozart. Mozart, ele foi o cara que. Agora fugiu. Mozart, ou Beethoven. Não, Mozart. Ele iniciou o estilo de música clássica no mundo. Então, ele colocou isso no mundo. E eles tem várias pessoas que chamam ele de gênio. O que que acontece? O pai de Mozart sempre viu um potencial nele. Então, colocou ele em várias aulas de todos os instrumentos possíveis, investiu muito em estudo no Mozart. E aí, essa antecipação e planejamento de carreira fez com que o Mozart fosse a única pessoa no planeta Terra preparado e apto para baixar um pacote, fazer um download de informações daquilo que a gente conhece como campo morfogenético. Algumas outras pessoas conhecem isso como registros acásticos, tá? Mas é um plano em que a gente tem todas as informações, é o Google Drive do universo, certo? Só que ele era a pessoa apta no mundo naquele momento para baixar aquelas informações. E aí, quem estava de fora, quem estava aqui só olhando, nossa, ele é um gênio! Mas ele se preparou para ser esse gênio. Ele se antecipou e planejou para viver essa experiência e colocar essa experiência em forma de realização no mundo. Pegaram uma ideia? Às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas a forma como essa coisa vai ser realizada no planeta Terra é vocês enxergando a antecipação e o planejamento que vocês precisam fazer. Então, se eu desejo ser, ah, vai, a melhor especialista de desenho humano na área de negócios e empreendedorismos do Brasil. Não vamos sonhar muito grande, né? Muita fantasia. Volta um pouquinho para o país, pelo menos. Eu não preciso me preocupar com o ocorrido lá. Eu preciso ir me antecipando e me preparando passo a passo, porque eu seja a pessoa incorporada e que receba essas informações. Então, qual que é o próximo passo que eu preciso dar? Qual que é o próximo passo que eu preciso dar? Qual que é o próximo passo que eu preciso dar? Tá? Algumas de vocês que são já as minhas alunas aqui, que eu convidei, quando eu fiz essa proposta para minha mente, que eu desejei isso, eu falei, cara, eu estou fantasiando isso, eu desejei, tomei a decisão, alinhei com a minha estratégia, informei o universo que eu preciso informar para depois agir. Eu falei, não, beleza. E aí começou a acontecer as coisas, porque o como não é comigo. Pô, veio o convite da Impact Hub para começar a mentorar na área de empreendedorismo, na área de inovação. Ela é uma empresa de inovação e empreendedorismo. Eu falei,
Oh, tá acontecendo. Tá acontecendo. Então, eu não preciso me preocupar lá na frente. Eu preciso me preocupar agora. Fazer meu planejamento para que eu seja essa pessoa que vai receber esses dados, esse download. Eu seja a pessoa, a única pessoa do mundo, talvez, apta a receber essa informação. Isso aconteceu em outros tempos e também foi ditado como se eles fossem os profetas. Por que que eram profetas? Na verdade, aquela pessoa estava apta de alguma forma a receber aquelas mensagens. E aí ela fazer uma determinada interpretação e colocar isso no mundo. No caminho da cocriação da realidade, a gente precisa imaginar o que é o próximo passo para vir a tornar-se ser a pessoa que vai alcançar o determinado objetivo. Se você sonha em ser uma princesa da Disney, como por exemplo a Cinderela, se vocês assistirem agora de novo Cinderela com esse olhar do 41, vocês vão perceber. Ela dançava sozinha, com o vestido ruim, mas ela sempre estava dançando, ela estava se preparando para dançar aquela dança com quem? Com o príncipe. O ato de imaginar, o ato de fantasiar é ótimo, é maravilhoso, mas ele precisa de ação, porque senão fica só na fantasia, tá? Ela foi lá, fez o vestido, o próprio vestido dela e falou: "Não, eu vou de qualquer jeito nesse baile". Precisa de ação, tá? Precisa de planejamento. O que vocês estão falando aqui? Tô arrepiada. Sim, tá tudo indo bem. Pode continuar. Estava lendo sobre ser profetas e falar em línguas hoje em Coríntios. É, tem muito disso ali, tá? Existe um preparo. Você precisa estar apto a receber a mensagem. Anne, e o meu portão? Vamos lá. Gráficos em mão, gráficos em mãos. Aproveitando a energia do meu 41. Comece dando uma olhada se você tem ou não, tá? Se eu tenho e o meu centro ali, raiz, está definido, ou seja, se ele está colorido, ou se o meu centro, ele tá todo em branco, também acontece, não tem nada pintado nele, tá todo em branco, ou se ele tá em branco, mas o 41 ali pode estar pintadinho. Vai ter essas opções. Se ele tá definido, então, você tem sempre acesso a essa energia. Faz parte de quem você é, certo? E aí você tem uma grande história em torno de expectativas. Você pode ser a pessoa que ou faz expectativa demais ou pouca expectativa, às vezes vive muita frustração, tá? Você pode construir coisas em sua mente para serem ótimas e então desabar quando a experiência não acontece como é esperado. Você é alguém que sente a intensidade profunda e os outros podem achar você intenso e não sabem bem o que fazer com você. Se você tem o portão 41 definido. Então, o 41 está pintado, o númerozinho 41 está pintado, mas o quadrado em si está branco, está indefinido. Então, ele é considerado dormente. A gente chama de portão pendurado, tá? Ele está esperando alguém encaixar ali para fechar o canal. Será ativado quando você estiver com alguém ou perto de alguém que tem, então, a outra ponta, o portão 30, o portão do fogo aderente definido ou quando um trânsito planetário definir este portão. Muito importante. Todas nós possuímos influência, abertura para influência dos trânsitos planetários dentro do mapa de desenho humano, tá? E aí, se você não tem nenhum dos dois, não tema. Acesso à energia desse portão pode acontecer quando outras pessoas tiverem o 41 perto de você ou um trânsito astrológico planetário estiver ativando não só o 41, mas também como qualquer outro portão. Você pode pegar emprestada essa energia estando na aura de alguém que tenha ele definido. Lembra que eu falei? Se vocês têm ele, o centro em branco, você vai pegar essa energia e vai amplificar. Isso é um benefício de você ter ele em branco, porque você vai amplificar a energia e vai usar ela de forma dobrada do que a pessoa detentora originalmente do portão 41. Não tem, a Patrícia falou que não tem. O teu é todo branco, me falem. O de vocês é todo branquinho. É branquinho, mas o 41 ali tá pintado. Ou o último quadrado ali tá colorido. Me falem aqui mais ou menos.
Vamos lá. Para algumas que branquinho e pintado. Então, o seu portão, deixa eu voltar aqui. O seu portão 41, ele está definido, mas o centro é indefinido, tá? Geralmente, quando isso acontece na área, você tende a atrair alguém que fecha o circuito, tá? Ou alguém que tem o 30 também desta forma, ali penduradinho, vai atrair você para fechar com ele. Quando a gente estuda o desenho humano, a gente entende por que que a gente é atraído por determinadas pessoas, às vezes com o mesmo padrão de característica, tá? Tudo colorido, então você tem ele definido. Lembra que o centro raiz definido, a pessoa pode sofrer burnout. Tem que saber a hora de parar e descansar, tá? De qualquer forma, mesmo que você tenha o centro definido, né? Então, o centro inteiro todo colorido, quando o portão 41 é ativado por um trânsito planetário, você pode também receber influência dele. É mais difícil, mas, por exemplo, quando o Sol ativa o 41, que é bem forte, né? O Sol tem uma potência, os neutrinos que a gente fala, quando é o Sol ativando o 41, lá na semana de janeiro, que eu falei que começa o ano, todo o coletivo tá, tá, tá sofrendo com a influência do trânsito. Agora vocês entendem de onde que veio essa energia de início do ano, início de novas metas, início de planejamento. Na verdade, o que eles fizeram foi pegar emprestado algo que acontece naturalmente lá, né, na segunda semana de janeiro, e puxaram para um calendário comercial. Se vocês pegarem outras culturas, como os maias, nós não temos 12 meses, nós temos 13, né? Tem algumas culturas que tinham 14. Então, é como se o nosso 1º de janeiro deveria estar lá no 20 e poucos de janeiro. Tinha que puxar um pouquinho ali para frente, tá? O bônus dessa aula, papel e caneta na mão. As famosas afirmações, tá? Afirmações são perguntas orientadoras da mente. Isso facilita e aumenta a velocidade de cocriação da realidade de vocês. Então, a primeira eu vou ler, porque o fato de vocês escutarem essas perguntas já é muito bom. A Anne, não quero copiar, tudo bem, escuta com atenção e acompanha mentalmente. Por que me sinto tão inspirada a transformar os meus sonhos em realidade? Como eu consigo acessar e interpretar informações ocultas com tanta facilidade? Por que estou tão conectada ao presente, usando-o para construir um futuro promissor? Como é tão natural para mim transformar ideias criativas em resultados tangíveis? Porque sinto uma conexão profunda com meu potencial de bem-estar e reprogramação positiva. Outro bônus que eu deixei aqui para vocês é, enquanto vocês começarem, tá, a rever o que vocês querem antecipar, planejar e realizar em 2025, porque vocês já podem começar a fazer isso, vocês podem usar esse mudra. Não sei se todas conheciam. Os mudras são posições nas mãos, diferentes posições, aquela famosa, você meditando, né, que as pessoas fazem assim, ou assim, enfim. Tem assim também. Os grandes empresários que tiram foto com a mão assim. Isso é um mudra. Faz com que pontos energéticos na nossa mão, de diferentes formas, se alinhem, tá? Então, esse daqui é um dos mudras. Um espaço, os dois dedos aqui juntos. Opa, cadê aqui? E um espaço aqui.
O que que lembra isso daqui, gente? Eu falei do nascimento, né? Copiaram? Vai ficar salvo para vocês, tá? Tanto na apresentação quanto o arquivo também. Depois vocês podem copiar no caderninho de vocês de afirmações. Beleza? Vamos lá. As datas e as próximas aulas, porque aqui eu só dei a introdução do portão 41. O ouro tá no final. Por quê? Porque o portão 41, no próximo ano, não sei se vocês já perceberam, mas daqui até 2027 vai ser uma reencalhada de acontecimentos. Plutão acabou não, dia 19 agora vai entrar em Aquário, ele ainda está nos últimos grauzinhos de Capricórnio, ele ainda está no portão 60, certo? E aí, olha o que que antecede a entrada de Plutão. Peraí, deixa eu aumentar a minha tela aqui. Cadê o F11? Será que cliquei certo? Aqui. Olha o que que vai anteceder a entrada de Plutão. Plutão tá aqui, gente. Deixa eu colocar as datas, que eu esqueci de colocar a data. Ah, data. Plutão vai entrar no portão 41 lá no dia 30 de janeiro. Olha o tamanho da sincronicidade que está acontecendo. Antes dele, tá? Antes dele, aqui, ó, dia 6 de dezembro a 7 de dezembro, a gente vai, eu pelo menos vou ter o canal 4130. Isso significa que este dia a Lua vai estar passando no canal, no portão 30, que é o que conecta 41. Então, as de vocês que têm o 41 penduradinho ali, certo? Vai acontecer de fechar esse canal, ok? Vênus no portão 41. Opa, que aqui foi errado. Deixa eu ver se eu fiz certo. A gente vai ter a Vênus também. Só não sei por que que... Peraí. O que houve com o meu portão? Quarenta e um. É 8 de dezembro. Então, só corrigir aqui. É, ele jogou o 8 ao contrário, né? 12 do 8. 8 do 12. Essa lua aqui também é dia 5 de dezembro. Peraí, gente. Dia 5 do 12. As outras estão certas. Peraí. Vamos voltar aqui. Oh, agora tá certo. Olha lá. Agora, dia 5 de dezembro, a gente vai ter a Lua passando pelo 41. Todo mundo vai ter essa influência, tá? É uma passagem rápida, mas esse ciclo vai começar agora, dia 5 de dezembro, com a primeira passagem da Lua no portão 41. Depois, dia 6, no próximo dia, 6 e 7, o 30, e daí as pessoas que têm o 41 definido vai fechar o canal. No dia 8 de dezembro, Vênus passa por ali. Daí, lá dia 1º de janeiro, nós vamos ter a Lua novamente, passando no 41. Do dia 20... Eita, olha lá, foi errado de novo. Do dia 21 ao dia 26 de janeiro. O que ele colocou? Do dia 21. Do dia 21 ao dia 21 ao dia 26 de janeiro, nós vamos ter o Sol passando por cima do portão. Então, todos nós vamos ter a influência do Sol. Logo depois do Sol, a gente vai ter Mercúrio passando, ó, dia 21 a 26 de janeiro.
Aqui, nessa passagem do Sol, é o ano novo, pelo desenho humano. Então, existe uma preparação do 41 antes, acontece o ano novo no desenho humano, que é uma semana inteira de preparação. Depois, logo depois, no dia 29, já tem Mercúrio também passando em cima. E no dia 30, para fechar com chave de ouro, tá? Nos próximos 240 e poucos anos, nunca mais Plutão vai passar pelo 41. E ele entra no 41, dia 30 de janeiro. Eu considero que a tal da nova era de Aquário vai acontecer dia 30 de janeiro. Justamente porque ele entra no portão 41, que é o início, né, da leitura ali genética de um novo código genético. E Plutão faz o quê? Vem destruindo tudo primeiro para depois criar do novo. Ele faz isso em todos os portões, tá? Nesses últimos portões que ele está, gente, ele está no portão 60, e o portão 60 é um canal de mutação genética, e é um portão que diz sobre limitações. Ou seja, o próprio portão anterior ao portão 41, ele faz o quê? Ele mostra todas as nossas limitações, só que a nível coletivo e a nível pessoal também. Então, se você tem afinidade com astrologia, você pode olhar para quais os temas da sua casa do qual Plutão está finalizando as tretas. Na minha, por exemplo, é na casa 4. Ele está exatamente na cúspide da minha casa 5. Então, eu sei que na hora que ele mudar para 60,5 ali, que ele está no portão 60, linha 4, eu vou iniciar a minha casa 5. Então, minha casa 5 não tem a ver só com filhos, mas tem a ver com novos prazeres, com hobby e com novos projetos. Por isso que eu falei, é muito especial esse momento agora, porque vocês fazem parte do pontapé de um novo projeto. Então, eu venho de uma longa estadia desse Plutão, lá no portão 60, na minha casa 4, nos temas de família, de ancestralidade. Voltei para minha cidade natal, finalizando esses assuntos, terminando de acabar com quem tinha que acabar, deixando só realmente as bases sólidas e firmes, aquilo que eu posso construir em cima que não vai cair, certo? Porque tinha umas coisas meio que era castelo de areia. E aí agora eu inicio o quê? Completamente uma vida nova, literalmente. Nós temos a oportunidade de construir um novo mundo nessas datas, certo? E vocês estão tendo o privilégio dessas informações. Essas aulas aqui, elas são, cada uma vai ser uma aula. Então, vai ter a aula da Lua, agora dia 5 de dezembro. Vai ter a aula do canal 4130, caso alguma de vocês possua, o canal 4130. Depois, lá dia 8 de dezembro, a gente vai ter a aula sobre Vênus, no Portão 41. Nós vamos ter uma outra aula, porque é a continuação, gente, não vai ser a mesma coisa, tá? Pela astrologia, a gente vê, vai ter que ser outro aspecto, vai estar formando outras movimentações ali. No próprio desenho humano vão ter outros portões ativos que podem influenciar. Então, a lua do portão 41 do dia 5 não vai ser a mesma da lua do portão do dia 1º de janeiro, ok? E aí, nós entramos para o Sol no portão 41. Vai ser uma semana inteira de aulas, tá? Essa semana ali, do dia 21 ao dia 26, vão ter aula todos os dias. Porque é uma construção, a gente vai usar o próprio tempo do portão 41, cada um em cada linha, certo? Porque ele faz uma movimentação diferente em cada linha. E aí a gente vai construir isso juntas, para que dali, literalmente, saia uma vida nova, tá? Não vai ser um projetinho, não, vai ser uma experiência completamente nova, muito bem alinhada com o coletivo. Nós estamos falando de aquário. Não existe mais o eu, vai existir o nós, porque as nossas experiências, as nossas fantasias, a nossa realidade, a gente é co-criador em esforço colaborativo. Então, lembra da história que eu co-criei do meu filho? Criar o meu filho na praia? Eu não sou, né? Do nada fiz um filho sozinha, não. Eu precisei desejar ir para o litoral, fazer oceanografia, e aí mudando de cidade, trocar para aquicultura, conhecendo pessoas, realizando outras fantasias e experiências no decorrer, conhecendo lugares, conhecendo pessoas. Daí, lá em 2017, eu conheci o pai do Mateu, porque é o Mateu que escolhe, né? Ele me escolheu e eu escolhi ele no momento que? Lá atrás, quando eu falei, eu vou criar o meu filho na praia.
Esse momento eu escolhi meu filho me escolheu. Então precisou de toda essa jornada para que no ponto do momento lá eu encontrasse a pessoa que ele também escolheu. Então é uma junção de possibilidades. Esforço colaborativo. Eu preciso de todos os atores sincronizados para que as minhas ideias, os meus projetos, as coisas que eu almejo, elas sejam realizadas. Eu preciso ter muito respeito pelos atores que eu vou colocar no meu teatro. Eu preciso planejar quais vão ser os atores que eu vou colocar no meu teatro. Um dos erros que eu cometi, e eu vou passar essa experiência para vocês, que é nós não pensarmos na qualidade dos atores, né? Quais emoções eu vou querer viver nessa trajetória. São pequenos detalhes que passaram despercebidos porque eu não tinha o conhecimento na época, e tudo bem, isso me serviu de aprendizado, e esse aprendizado fez com que eu criasse eficiência no planejamento estratégico das cocriações que agora eu faço, certo? Eu tenho o portão 41 linha 3. A linha 3 é aquela mais estratégica de todos os portões. Se você tem alguma coisa linha 3, significa que você erra muito ali, mas também você aprende muito. Você tem muita capacidade de descobrir quais são os caminhos mais eficientes e mais eficazes daquela energia daquele portão que você tem a linha 3 dentro do teu mapa, independente se é o 41 ou outro número, certo? Então, essa semana ali, a gente vai fazer esse planejamento e eu vou trabalhar junto com vocês. Depois que passou o Sol nesse 41, vai vir Mercúrio, logo no dia 29. Então, vai ser uma pegada meio assim, meio puxada, tá? Então, quem gosta de, de ação, vai ser legal. Depois vai ter Plutão no portão 41. Qual que vai ser a possibilidade? Principalmente para vocês, porque isso vai ser é um projeto piloto, lançamento para vocês. Cada uma das aulas tem um valor unitário. Então, Anne, não quero participar de todos, quero participar só de um, né? Ah, eu tenho o portão 41 e eu quero só o 4130. Vai ter essa possibilidade. Anne, quero participar de todas. Também vai ter essa possibilidade. Anne, quero participar só do Sol, só do início mesmo do ano ali, do 21 a 26 de janeiro. Vai ter essa possibilidade. Anne, gosto muito de Plutão. Eu me amarro em Plutão, tá? Eu tenho meio do céu, tenho Lilith e tenho Plutão em Escorpião. Ele tá em casa, é o próprio rei do inferno no inferno. Então eu adoro Plutão. Eu e Plutão somos brothers. Eu faria de Plutão. Não faria nem do Sol, faria só de Plutão. E Plutão, que é muito especial justamente porque 240 e poucos anos, ele nunca mais vai passar do portão 41. Então, é agora ou é agora. Entende? É uma oportunidade que não é nem eu que estou colocando pressão em vocês. É o céu, tá? De verdade. Ele não vai mais passar no 41. E aí vai ter um valor unitário também para cada aula. Essa página vai estar disponível para vocês. Eu vou mandar no WhatsApp. E aí vocês vão poder ler as descrições de cada uma, ver qual que mais interessa, qual que mais tem afinidade com vocês, né? Enfim. E aí vai ter os valores também bem certinho de como paga e como faz. Eu sei, né, mais ou menos da realidade de quase todas, tá? E até pelo gráfico de vocês que vocês me mandaram. Eu também tenho uma noção de como que funciona a energia de vocês, então não vai ser um preço exorbitante. Aqui eu tô realmente falando, poxa, eu quero incentivar que vocês mudem completamente as perspectivas todas desanimadoras, frustrantes, tudo que ficou pendurado, pode ser projeto de 10 anos atrás e que você tem um sonho. Sabe, Anne, eu tenho um sonho que eu achei, eu já nem acho que eu vou realizar ele. Eu já até joguei na gaveta lá e nem para filme da Disney funciona. É sobre isso. É você pegar, parecendo o meu sonho de pequenininha, eu vou criar o meu filho na praia, mesmo que isso me custe talvez 10 anos na vida, é óbvio. Agora eu sei que não precisava de 10 anos, é eu que não sabia me planejar, me antecipar. Mas vocês vislumbrarem, materializar de verdade o desejo de vocês e o sonho de vocês, a fantasia de vocês. Só tomem cuidado para não trazer para a mesa fantasias e desejos que não são de vocês. Aqui eu tô falando não é a fantasia e o desejo do cônjuge. Aqui eu tô falando não é a fantasia e o desejo do papai e da mamãe. Não é a da família. Então, tomem cuidado com as expectativas externas, com as expectativas projetadas em cima de vocês, para que vocês não ocupem o tempo de vida de vocês
transformando em realidade fantasias e sonhos que não são de vocês. E aí vocês vão estar usando a energia de vocês para os outros, tá? Assim como é a questão da indústria lá que eu falei para vocês. Ok? É um puxão de orelha. Com amor, mas é. Fez sentido? Gostaram? O que que acharam? Tem o Plutão na casa 8. Menina, tá propício essa morte e renascimento estilo Fênix, né, Naya? Casa 8 é perrengue, né, pra ter Plutão. Foi ótimo, parabéns. Ô, mulher, tá cansada aí, ficou firme, firme e forte. Faz parte, mas depois você revê, porque vai ter coisa que talvez você não pegou na hora, mas pega depois. Se puder, assiste amanhã, tá? Bota no fonezinho e vai escutando. Perfeito. Gente, eu tava tão ansiosa para dar essa aula. Não ansiosa de, tipo, errar ou não passar alguma coisa, é porque realmente eu tava falando assim, meu Deus, eu preciso lançar isso pro mundo. A Gilmara fala isso também, Naya. A Gilmara, ela não queria me largar, ela queria que continuasse. Ah, eu quero continuar, não tem como continuar. Eu falei, calma, daqui a pouco vem alguma coisa, eu crio alguma coisa e vai dar super bem. Eu falei, não falei? Que ia vir alguma coisa pra gente tentar continuar, né? É óbvio, não ia continuar na mesma pegada ali da Impact, até porque eu jogo pro meu lado profissional, que é o desenho humano, mas eu falei que isso se chama planejamento, antecipação. A próprio ato de falar que você vai criar algo já é uma antecipação. Me sentir presente na aula o tempo todo. Algo difícil para mim. Ih, tem TDAH? Dificuldade em prestar atenção? Às vezes a gente faz duas, três coisas ao mesmo tempo, né? Algumas pessoas escutam a aula só no áudio, enquanto vão lavando a louça, enquanto vão cuidando do pequeno. Inclusive, teve várias meninas que falaram, Anne, não vou conseguir estar presente. Vai ficar gravado? Eu falei, vai, mas por 24 horas, porque, ah, porque depois a gente vai.